Graça e paz, mais uma vez. Boa noite, galera do Point. Faz barulho aí quem vai para Point a Camp. É isso aí. Só não vai quem não for. Eu começo dizendo que é um privilégio gigantesco, enorme, de poder estar aqui pela primeira vez para compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, e continuar aprendendo sobre as verdades do reino do Senhor. É um desejo meu que o Espírito Santo possa iluminar a minha mente, a sua consciência, para que possamos juntos crescer em graça, sabedoria, conhecimento e continuando conhecendo aquele a quem nós amamos e seguimos por amor. A nossa conversa de hoje, ele vai ter uma breve introdução, que eu acho que vai ser um pouco chata, mas espero que não, sobre as tipologias de raízes, uma vez que vamos abordar sobre raízes. A ideia central é que, o objetivo principal é que a gente discuta a fé, uma fé que atua pelo amor, mediante a compreensão das funções desempenhadas pelas raízes. Quando a gente pensa nas raízes, a gente pensa em órgão vegetativo que desempenha a função de sustentação, de absorção de nutrientes do solo para o crescimento da planta como um todo. Aí você vai pensar na tipologia, no tipos radiculares, você vai chegar o conhecimento, a galera que estuda nos dá, resume essa diversidade de raízes em dois tipos. Raízes pivotantes, que têm crescimento mais aprofundado, mais verticalizado, que eles vão atingir profundidades maiores. E você tem raízes fasciculadas, que são aquelas raízes que têm um crescimento mais horizontalizado. Então, eles vão ter um crescimento mais rápido, eles não são plantas que têm um tempo de vida longo, e essa diferença vai nos ajudar a entender um pouquinho a nossa vida espiritual também. Esses dois tipos radiculares, como eu falei, eles não determinam apenas o tamanho que a planta ou esse indivíduo vai atingir, mas também ele vai determinar, é uma forma, na verdade, que essas plantas têm de se adaptarem ao meio à sua volta. Assim, para resumir essa complexidade não tão agradável, a gente fecha a nossa introdução concordando com pelo menos duas coisas, As plantas que têm raízes pivotantes, que eu falei, que têm um crescimento mais verticalizado, mais aprofundado, eles vão viver mais, eles vão ter um tempo de permanência no ambiente maior em relação às plantas que têm um crescimento mais horizontalizado ou mais superficial. E a segunda coisa, a gente entende ou concorda também que não há absorção sem fixação ou sem conexão, nem tampouco crescimento e muito menos produção de frutos. Todavia, o enraizamento num substrato que tenha nutrientes, que possuem altos teores de elementos potencialmente tóxicos, eles podem impedir ou podem prejudicar o processo de crescimento dessa planta e, consequentemente, a produção de frutos. Além dessas características de substrato, a gente tem outros fatores que são externos, no caso, a luz. A planta, acho que eu falei isso no papo com calouros, eles possuem o fototropismo, é um nome chique para dizer que as plantas só conseguem produzir na presença de luz. A nossa vida espiritual em Cristo Jesus, ele não difere dessa dinâmica do crescimento da planta. Sem a presença de luz, não importa se você está enraizado, mas sem a presença de luz, você não produz frutos, porque a gente consegue medir isso
com IRGA, que é um nome chique para um analisador infravermelho de gases, que vai dizer qual que é o comportamento da planta na presença de luz e na ausência de luz. E a gente consegue ver isso, trazer essa analogia para a nossa vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual? De costa para a luz ou de frente para a luz? Resumindo essa aqui, antes de talvez desenvolver lá na frente, de frente para a luz, você não corre risco de confundir a sua dimensão com o que é refletido de você, a sua sombra. Mas de costa você confunde, você acha que a sua projeção, ela é o seu tamanho. Só que não é. Aí, 4 fatores vai resumir ou vai nortear, saindo dessa, ou fazendo essa correlação, eles vão nortear a nossa conversa aqui. E a nossa conversa será dividida nesses 4 pontos. Quando a gente faz essa correlação da vida ou desenvolvimento de planta com a nossa vida espiritual, a gente concorda que é desejo de Yahweh nós nos enraizemos, ou que nós nos enraizemos nele para um crescimento singular com ele e em comunhão com aqueles a quem ele ama. Segundo ponto, toda provisão, tanto substrato, água e luz, fazendo essa analogia, né, sabendo, achando, dizendo que nós somos tipo planta, nos foi dada para permanecer em Cristo, para o nosso crescimento com Cristo e para a produção de frutos dele em amor, que será refletido nas relações sem acepções de pessoas, principalmente. Terceiro ponto, os frutos que são gerados em nós revelam onde e como está o nosso enraizamento e o que absorvemos para crescer ou produzir. Quarto e último ponto, a gente vai concordar, considerando todos esses 3 primeiros, que os enraizados em Cristo, eles não se tornam defensores da fé. Eles são pessoas que vivem a fé que atua pelo amor. Amém? Então, desenvolvendo isso, ou detalhando cada um desses pontos, 4 pontos que eu falei, esses pontos correlacionados da vida ou do desenvolvimento de uma planta, também correlacionado à nossa relação com Deus e entre nós, a gente pode começar dizendo que Yahweh, Deus, no caso, ele tem esse desejo. Aí eu queria ler com você João capítulo 17, versículo 20 a 26, para confirmar esse desejo de Yahweh para que nós sejamos um nele e entre nós. Olha só o que diz aqui. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória,
a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa passagem, esse capítulo, ele é assim, fantástico. Dá para imaginar, inclusive, a face de Jesus fazendo essa oração. Para muitos teólogos, esse capítulo, capítulo 17, é uma espécie de lugar santo dos santos, ou o santíssimo lugar do tabernáculo, porém no Novo Testamento. Porque é neste capítulo que Jesus vai revelar o desejo mais profundo, mais íntimo do seu Pai, o desejo de Yahweh. Aqui Jesus ora por mim, ora por você, clamando para o Pai, ou para o Pai, pelo fim da desunião. E não só da desunião de um ser humano para outro ser humano, mas sim da desunião, ou também da desunião de um ser humano com o seu Criador e Deus. Parafraseando a apóstolo Paulo, fica bonito assim. O apóstolo Paulo, não, desculpa, apóstolo João. Ele vai dizer, Jesus orando diria, Pai, que eles sejam um entre eles, e que ao mesmo tempo que eles estejam um entre eles, que eles possam também ser um em nós, porque tu estás em mim e eu estou neles, e eles aprendendo a unidade, nós estaremos em todos eles. Mas com que finalidade, Jesus? Por que você está fazendo essa oração? Aí ele vai responder isso lá em versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse é um dos maiores desejos de Deus, de Jesus, do nosso Deus 3 em 1, que Ele tem com nós, como a igreja. Ele quer que a gente seja um entre nós e com Ele, para que o mundo creia que Ele enviou Jesus para salvar e não para condenar. Porém, esse desejo parece utópica, parece inalcançável, parece um sonho. Mas o apóstolo Paulo, que é o meu pregador favorito, uma das pessoas que vai abrir ou vai dar início à arte de interpretação e prática do Evangelho, ele vai abrir uma das portas e vai dizer a respeito disso, que parece ser utópica, parece ser inalcançável, parece ser um sonho. Ele vai dizer, não, galera, não é um sonho. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 a 16, ele vai dizer, ou vai nos esclarecer, dizendo, nós fomos aproximados, nós fomos enraizados em Cristo Jesus mediante o sangue dele. E aí ele vai assegurar que Cristo é a nossa paz. E que é Ele que derruba essa barreira com união, ou promovendo a união entre as pessoas que antes eram inimigos. E quando ele usa do seu contexto, ele vai falar sobre judeus e gentios. E além disso, ele vai dizer da barreira dessas duas pessoas que foi rasgado, dos gentios e judeus. Agora, esses dois também têm uma barreira com Deus. E Jesus vai também rasgar essa barreira. Mas construindo a união, não apenas rasgando. Paulo diz que, por causa da cruz de Cristo, nós recebemos o Espírito de Jesus, que nos faz chamar Deus de Pai.
que consequentemente é a mesma coisa que chamar, ou nos obriga a chamar os outros de irmãos. Então, na cruz, Jesus reconcilia as inimizades, derruba os empecilhos e torna os antigos inimigos em um só humano. É como se a partir de Jesus fosse possível uma nova humanidade, uma nova forma de ser gente. Um tipo de gente que carrega o amor, que exala o amor. Não é apenas, sabe? Mas você vai ver isso, principalmente esse desejo que foi expresso lá em versículo 23, como eu falei, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste como igualmente, e ama eles, e os amastes como igualmente me amaste, que é um amor que antecede a criação do mundo. O amor de Deus para Jesus, ele antecede a criação do mundo. E Jesus quer que o mundo saiba que Deus o enviou e que Deus o ama, Deus nos ama da mesma forma que Ele é amado por Deus, que é um amor que antecede a criação do mundo. Não sei se você acredita nisso, mas isso é muito poderoso. Aí com isso a gente fecha essa porta, esse primeiro ponto, e abre a segunda. Esse desejo de Deus querer que a gente seja um nele e um entre nós, Ele nos deu a provisão para que isso aconteça. Jesus é a própria provisão para que esse desejo de unidade aconteça. Ele disse, em João capítulo 8, versículo 12, José vai trazer no grupo lá, não lembro se é 8 ou 7, eu sou. É muito importante, esses eu sou são provisões que Deus nos dá para que a gente possa atingir, para a gente poder conseguir realizar esse desejo que está no coração de Deus, da unidade. Lá em João 13, 34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros. A minha palavra, ele vai trazer muita coisa sobre amor, e pode até ser repetitivo, mas repetindo a gente consegue absorver melhor. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei, pois é assim que todos reconhecerão que são meus discípulos. Com amor, a gente consegue chegar à unidade, e com amor a gente consegue mostrar que a gente é discípulo de Jesus. E com amor a gente ajuda Jesus a realizar o seu grande sonho. É só com amor, não há outra coisa. E eu não estou falando de paixão, eu não estou falando de livros românticos. Eu estou falando de ágape. E a Bíblia foi muito clara com isso, porque a palavra amor em português é complexo, principalmente em português brasileiro. Da mesma forma que eu falo que eu amo chocolate, eu vou falar que eu amo a minha mãe. Mas o original tem um amor, aquele amor que Jesus ama, que é o ágape. E é bom que a gente entenda esse amor. No Sermão do Monte, Jesus inúmeras vezes vai dizer, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já está sujeito ao julgamento. Jesus não está preocupado em adestrar meramente o nosso comportamento, nem em anular a nossa singularidade. É provado cientificamente, quanto maior a diversidade numa área, num local, melhor aquele local. Seja crente, mas continue sendo Vitória, continua sendo Vinícius,
porque em amor você consegue. Mas, baseando, se você for enraizado nas leis, nos mandamentos, nos 613 mandamentos, vitória desaparece e a pessoa que aparece é um ser moral e não um ser humano que foi moldado com base nas Escrituras. Isso é perigoso. E quando eu falo, que toda a provisão nos foi dada para que esse desejo de Jesus se cumpra em nós, eu falo de João 3,16, bem simples. Deus amou e deu Jesus, que é a provisão. Ela é a rocha angular, ela é a água viva, ela é a luz, ela é a paz, ela é amor, ela é a graça, ela é compaixão, ela é a salvação, ela é todas as coisas que parecem ser utópicas, mas nós sabemos que Cristo é realidade, Cristo não é mito, Cristo é real, Cristo vive, Cristo vai voltar para nos buscar. Nós sabemos isso. Nós aprendemos isso e nós temos certeza disso. Só em Cristo nós seremos capazes de fazer algo difícil com leveza. Porque Ele vive em nós. Não é mais nós que fazemos, mas é Ele que faz em nós. Porque é desejo dEle que isso aconteça. Aí eu te pergunto, por que é pesado ficar a noite toda acordada, para fazer um trabalho, terminar um trabalho da faculdade ou de um projeto que está atrasado? Mas não é difícil, não é pesado passar noites e noites e noites com pessoa que você ama, um ente querido, um filho, um irmão, uma mãe. Por quê? Isso é só possível com amor. Pode até ser difícil, mas não será pesado, porque você ama. E o amor faz com que a gente faz o que precisa ser feito com leveza. Nosso querido pastor Davi, ele gosta de falar, ele usa uma fala que fala assim: a última coisa que converteu foi o bolso dele. Pode até parecer engraçado, pode até parecer, mas para mim, isso reforça tudo o que eu acabei de falar. O amor nos faz fazer o que precisa ser feito com leveza. São Bernardo de Claraval é um abade, é tipo um padre, um líder religioso francês, lá do século XII. Num dos seus escritos, ele vai dizer: a carga que é colocada sobre nós pelo amor de Deus não é pesada. Sua vontade é um fardo leve, pois o amor sempre procura tornar leve e suave o que é realmente pesado. Porque o amor torna leve o que a obrigação faz pesado. O amor te dá provisão para fazer sorrindo aquilo que sem o amor você não conseguiria fazer ou faria lamentando. Eu acho isso incrível. Aí com isso eu fecho a segunda porta e abro a terceira, que vai dizer: os frutos gerados em nós revelam onde e como está o nosso enraizamento e o que nós absorvemos para crescer e produzir. Onde? O primeiro ponto. Onde está o nosso enraizamento? Vai depender muito do jugo que nós carregamos. Quando eu falo de jugo, eu falo do que você escolheu. Você escolheu ter Jesus como a luz, ou você acha que vai
levar a sua vida cumprindo apenas os mandamentos da Bíblia? O que move as nossas ações? Será que nossas raízes estão acondicionadas em mandamentos que adestram o nosso comportamento e anulam a nossa singularidade? Ou elas estão firmadas em mandamento que visa transformar não só a nossa parte exterior, mas também os nossos desejos e amores? Você consegue escolher. E quando eu falo de como, eu falo se suas raízes eles são superficiais em Cristo ou suas raízes eles são aprofundadas. Como é que está a sua experiência? Como é que está a nossa experiência? Como é que está a minha experiência? Nós sabemos que viver na presença de luz, tendo Jesus como modelo, os frutos gerados serão os frutos do Espírito Santo que estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26. Caso contrário, será bem difícil que esse fruto seja gerado em nós. E como consequência, muitos de nós se frustram e abandonam a fé. Mas por quê? Eu estou aqui na igreja há muito tempo. O que está acontecendo? Aí você acha que, não é verdade isso aí. O que está acontecendo? E é isso que eu chamo de frustração, porque eu vivi isso. Eu sei, eu senti na pele. E é diferente de quando você só ouve e você viver uma frustração baseada num comportamento moldado nas letras da lei, sem saber o espírito da lei. Todo momento que não considerarmos Jesus como nosso modelo de vida, como nossa luz de vida, nós corremos grande risco de maltratar, de julgar, de excluir nós mesmos ou as outras pessoas. Mas quando seguirmos a luz de Cristo, a tendência é ser um com os outros, com as pessoas, caminhando para a unidade, que é a principal sinalização de nós crentes, como eu já falei, que nós crentes temos e podemos dar para o mundo de que Yahweh, Deus, enviou Cristo para a salvação de todos, sem exceção. Quando você pega João 3,16, que a gente ama muito, Deus amou o mundo. E ele não fala só de pessoas, ele fala de mundo. Quando ele vai lá no livro de Marcos e ele vai dizer sobre ide, e a galera que estuda vai dizer que não é apenas ide, é enquanto você vai, enquanto você vive, pregue o evangelho. Ele fala a todas as pessoas? Não, ele fala a toda criatura. Só com amor você consegue ultrapassar esse ponto, ultrapassar essa barreira de achar que só se trata de pessoas. Só com amor você vai tratar o cosmos de uma forma diferente, a região, o local onde você está de uma forma diferente. Enfim, onde e como estão as nossas raízes me leva ou nos leva para o nosso último ponto, que é a nossa última porta para encerrar. Os enraizados em Cristo não defendem a fé, mas vivem a fé que atua pelo amor. Uai, que legal. Aqui eu vou citar algumas personagens, algumas pessoas que atuavam de forma maquiavélica, esperando a aprovação de suas ações por parte de Yahweh, por parte de Deus. Adolf Hitler,
Na sua autobiografia, que cita nome de Senhor 5 vezes e menciona o nome de Deus mais de 20 vezes, vai declarar o seguinte, abre aspas, é assim, quer dizer, e assim, creio que, como sempre, meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Por isso, enquanto me mantiver vivo, serei contra o judeu, defendendo a obra do Senhor. E isso, a gente sabe o que aconteceu. É uma declaração de uma pessoa que seria responsável pelo holocausto de milhões de pessoas. Mas o que é que isso tem a ver? Beleza. Eu vou voltar para a Bíblia. Eu trago 2 relatos bíblicos para ilustrar essa concepção. Ou, aliás, antes disso, você tem, ao longo da história da humanidade, várias pessoas que instrumentalizaram a fé e a religião para fins próprios. Tiago e João, lá em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 55, na tentativa de defender a honra de Jesus, eles estariam querendo fazer cair o fogo de céu sobre um povoado samaritano que não quis receber Jesus, que estaria indo para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém e ele queria pousar na cidade de Samaria. Os samaritanos perceberam que o cara era judeu, falaram, não queremos. Tiago e João tiveram uma brilhante ideia. Senhor, vamos fazer cair fogo do céu sobre esse povo. Há uma beleza quando você defende a honra do seu mestre, mas esse mestre não é Jesus, porque todas as vezes que você tenta defender a honra de Jesus, utilizando os caminhos maquiavélicos, porque muitos acham que o meio não justifica o fim, para Jesus justifica sim. Os meios importam. Não adianta ter um pensamento de amor e no meio do caminho você odiar. Eu quero te salvar, mas eu vou te odiar te salvando. Não faz sentido. Pedro estaria cortando a orelha de Malco, esse é o segundo relato, para defender a honra do seu mestre que estaria sendo preso. Aí Jesus vai fazer a mesma coisa que fez para o Tiago e João. Ele o repreende. Isso vai acontecer também todas as vezes. E você vai sentir isso. Todas as vezes que você se machuca defendendo a honra de Jesus, Jesus vai te repreender. Você machuca outras pessoas, ele vai te repreender. O que Jesus fez quando ele estava sendo injustiçado? A Bíblia nos diz que, como cordeiro mudo, ele se entregou, sendo levado ao matadouro, calado. E perante toda essa situação de injustiça, a única vez que ele vai abrir a boca é para dizer, é para interceder para os carrascos que estavam levando ele, dizendo, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E essa oração vai se repetir quando Estevão estava sendo morto, porque ele carregou o jugo de Jesus, ele enraizou-se no Jesus. E quando isso acontece, você tem um comportamento de Jesus. Pedro e João, depois que eles se enraizaram de fato em Jesus e não mais na lei, porque eles esperavam um Messias, uma figura messiânica violenta. Mas quando eles se enraizaram em Jesus, você vê lá em Atos 2, eles estariam jorrando vida para o homem coxo. É só isso que acontece. Os enraizados em Cristo geram frutos ricos em propriedades
de Cristo, que é o amor. Não significa que nós vamos nos tornar omissos ou negligentes com a situação de injustiça, mas nós vamos fazer isso como Cristo fez. De uma outra forma, eu não sei o que é, mas não é seguindo Jesus. E quando você faz isso de forma diferente, você está perdendo tempo. E tempo não é dinheiro, como os capitalistas norte-americanos sugerem. Tempo é vida. E não adianta você gastar sua vida defendendo uma coisa que não é o amor de Cristo. Se é para isso, eu estou fora. Porque é como se eu dissesse: Jesus, essa tua tentativa de criar uma nova humanidade não rola comigo. Mas eu acredito nisso, eu quero isso. Eu quero ser uma nova humanidade. Eu não quero ser moral, eu quero ser humano. E quanto mais humano você é, mais parecido com Deus. Não é espiritualizado. Já perdemos muito a nossa humanidade tentando ser espiritual mediante a moralidade. É um caminho contrário, é aqui. Você só vai ser espiritual sendo humano, mais parecido com Jesus. Amém. Eu acho que, concluindo agora, eu escrevi 4 coisas. Espero que não seja repetitivo, mas o meu desejo, a minha oração é que, estando enraizado em Cristo Jesus, que nós possamos viver na presença de luz, para que possamos produzir frutos de amor que nos leva à unidade, que é, na verdade, um desejo de Cristo, de sermos um entre nós e com Ele, para que o mundo possa saber ou entender que nós somos os discípulos dele, nós carregamos o jugo de Cristo, e que o Cristo foi enviado por Deus para salvar a humanidade, para restaurar a humanidade, e não para restaurar a moralidade. Moralidade é uma coisa, e Jesus não veio para restaurar a moralidade, ele veio para restaurar a humanidade. Isso tem que ficar claro. Se não ficar claro, a gente corre um sério risco de estar trilhando um caminho diferente de Cristo. Que venhamos a compreender que na presença de luz que poderemos produzir frutos de amor. Produzir em nós pessoas que amam, que cuidam de toda a criação, não apenas de pessoas. Porque quando você cuida da criação, também você cuida de pessoas. E que possamos entender que só de frente para a luz nós compreenderemos a grandeza de Deus. De costa para a luz, você acha que está grande. Amém. Que essa reflexão produza fruto em nós.